Este vídeo é destinado aos profissionais da saúde e tem como objetivos apresentar noções básicas sobre a epidemiologia da febre maculosa, abordando aspectos sobre a biologia de carrapatos, principais espécies de interesse médico, a febre maculosa e a investigação epidemiológica e ambiental, buscando oferecer informações técnicas que contribuam na eficiência e segurança da investigação e vigilância de ambientes. No Brasil, a febre maculosa tem casos notificados em todas as regiões do país e confirmados para as regiões Sul, Sudeste e parte das regiões Centro-Oeste e Nordeste. Os casos têm ocorrido principalmente em áreas rurais, urbanas e de transição. Carrapatos são ectoparasitos e, com exceção da fase de ovos, são hematófagos em todos os estágios de vida, o que faz com que sejam considerados um dos mais importantes vetores no mundo. Existem dois ciclos biológicos dos carrapatos, um chamado de homoxeno ou monoxeno, em que as larvas sobem no hospedeiro, iniciam o processo de alimentação, passam pela fase de ninfa, atingem o estágio adulto, se acasalam e as fêmeas fertilizadas e alimentadas vão ao solo e iniciam um período de postura. Após a incubação, as larvas eclodem e um novo ciclo se inicia. A especificidade parasitária e o fato de permanecerem a maior parte do tempo sobre o mesmo hospedeiro leva ao maior potencial para a formação do ciclo enzooótico de doenças, especialmente da febre maculosa. Boófilos micrópolos ou Rhipicephalus micrópolos, também conhecido como carrapato do boi, e Anocentur nitens ou Dermacentur nitens, conhecido como carrapato tropical do cavalo ou carrapato da orelha dos equinos, são espécies comumente encontradas nesse ciclo. O outro ciclo biológico é o chamado ciclo heteroxeno. Neste ciclo, as larvas livres no ambiente sobem no hospedeiro, se alimentam, descem, passam para a ninfa, sobem novamente no hospedeiro, se alimentam, descem, passam para adultos e, na maioria das vezes, machos e fêmeas buscam um novo hospedeiro, onde se alimentam e acasalam. As fêmeas engurgitadas vão ao solo, fazem postura, as larvas eclodem e um novo ciclo se inicia. Este ciclo permite uma maior presença de estágios livres no ambiente, aumentando a possibilidade de contato com o homem, especialmente de carrapatos com menor especificidade e maior antropofilia, o que pode permitir a formação do ciclo epidêmico da febre maculosa. Rhipicéfalos sanguíneos e espécies do gênero Amblyomma estão, no Brasil, particularmente envolvidas neste ciclo. As espécies de carrapatos de interesse médico variam de acordo com o bioagente veiculado. No caso da febre maculosa, algumas espécies já foram assinaladas como importantes para a transmissão de riquétias. Assim, por exemplo, Amblyomma cagenense, hoje considerado um complexo de espécie, é parasito de diferentes hospedeiros. Está amplamente distribuído em ambiente antropizado e é apontado como o principal vetor de riquétias na região sudeste do país, a área com o maior número de casos e a grande maioria dos óbitos. Entretanto, outras espécies podem estar envolvidas na transmissão para o homem. É o caso, por exemplo, de Amblyomma aureolatum, espécie comum em canídeos em áreas com boa umidade, temperatura elevada e ambiente mais preservado, como matas e regiões de bordas de matas. Em outras regiões, como parte da região sul e nordeste, Amblyomma ovale, espécie comum em canídeos na fase adulta e em pequenos mamíferos nas fases imaturas, é potencialmente vetor da febre maculosa, evidenciando uma grande diversidade de carrapatos no ciclo da febre maculosa no Brasil. Os carrapatos são transmissores de agentes etiológicos de diferentes doenças. No Brasil, a febre maculosa é a doença de maior importância para a saúde pública, por apresentar elevada letalidade e acometer a população economicamente ativa. Por esse motivo, é doença de notificação compulsória imediata ao Sistema Único de Saúde, sendo de responsabilidade dos profissionais da saúde a notificação e investigação de casos suspeitos e ou confirmados da doença. A febre maculosa é causada por bactérias intracelulares gram-negativas, do gênero Rickettsia. Na região sudeste do Brasil, a espécie relacionada à grande maioria dos casos é a Rickettsia rickettsii, que causa casos graves de rápida evolução, promovendo os elevados coeficientes de letalidade da doença. Rickettsia parkeri é outra espécie também conhecida por seu potencial patogênico e no Brasil tem sido relacionada a casos humanos, bem como verificada a sua presença em vetores em ciclos enzoóticos ou em locais com ocorrência de casos.
Rickettsia felis, também considerada patogênica, embora com sua ampla distribuição no país, ainda não há associação com casos humanos da febre maculosa. Buscando promover a vigilância epidemiológica da febre maculosa, o Ministério da Saúde estabelece uma rede de vigilância que compreende os laboratórios centrais de saúde pública, os laboratórios regionais e o Laboratório de Referência Nacional. Ambos estão aptos a realizar o diagnóstico humano e auxiliar no processo de investigação de casos e de ambientes de infecção da doença, buscando assim promover práticas de intervenção que permitam a redução da letalidade, bem como desencadear medidas de prevenção e controle da febre maculosa. O processo de investigação de ambiente, um foco, deve permitir a elucidação de 3 pontos importantes. O primeiro é a detecção de espécies de vetores de rickétsias patogênicas para o humano, isso é, os responsáveis pelo estabelecimento do ciclo epidêmico. O segundo ponto importante é detectar as espécies de vetores de rickétsias para animais, ou seja, aqueles vetores que fazem o ciclo zoológico. É igualmente importante detectarmos os hospedeiros dos vetores, cujo deslocamento possam contribuir para a disseminação dos artrópodes e estabelecimento de novos focos de circulação do agente. Os fatores relevantes associados à investigação são definição da área de investigação, ou seja, a detecção do local provável de infecção, e iniciar a investigação imediatamente após a notificação. O processo de vigilância de ambiente deve permitir a elucidação dos seguintes pontos. Primeiro, flutuação sazonal das espécies de potenciais vetores envolvidos no ciclo enzootéico e epidêmico. Detecção da taxa de infecção pelos patógenos nos potenciais vetores. Incidência e atividade do foco em vertebrados. Os fatores relevantes associados à vigilância estão relacionados principalmente à periodicidade das coletas, à ampliação da área de investigação e à implantação da vigilância em áreas sem casos confirmados, mas com indicadores epidemiológicos, como, por exemplo, áreas públicas onde se reúnam animais, carrapatos e humanos. Dessa forma, tanto na investigação de casos como na vigilância de ambiente, o método de obtenção de informação se dá através da coleta de vetores em hospedeiros e no ambiente, bem como na coleta de sangue nos hospedeiros. Todo o trabalho de investigação e vigilância de ambiente busca fazer a detecção de rickétsias patogênicas, portanto, expõe a equipe de campo ao risco de infecção. Por isso, é extremamente importante que seja utilizado o EPI. No caso da febre maculosa, o EPI é constituído basicamente de um macacão descartável, com punhos e tornozelos fechados, com o zíper fechando na frente. As botas devem ser de cano alto, com as meias calçadas por cima do macacão e as luvas também calçadas por cima do macacão. Para melhorar o nosso nível de segurança, nós podemos passar uma fita adesiva ou fita gomada na bota. Colocamos a fita normalmente, invertemos, deixando a face gomada para fora, damos algumas voltas e depois retornamos a fita para a posição normal, fazendo a vedação final. Caso o carrapato tente subir, ele vai acabar ficando aderido na fita. A fita é importante para mais duas coisas. A primeira é, se nós estivermos numa área com alta infestação e você tiver uma grande presença de larvas pelo corpo, você pode simplesmente retirar essas larvas utilizando a fita. Além disso, caso o macacão rasgue, você pode usar a fita também para fazer a vedação. Toda vestimenta de segurança deve ser de cor clara e sem bolso. Pessoas de cabelo comprido devem manter o cabelo preso. Em caso de vegetação alta, como essa, e vento, deve ser usado capuz, como o Divino está fazendo. Esse é um local que possivelmente tem carrapato, devido às folhas que estão no chão, devido à presença das capivaras nesse local. Os nossos companheiros Cícero e o Donadon vão instalar uma armadilha nesse local. Bom, ali está sendo colocada uma porção de gelo seco, que é de em torno de 300 a 500 gramas. Vai ser colocado também o pano de franela
de 1 metro por 1 metro, com a fita dupla face. Eles tiram porque é a parte colante que fica exposta. Quando o carrapato sobe no pano, fica grudado nesse local. Para o pano ficar aderido ao solo e impedir que os carrapatos fujam da armadilha. Desta forma, a armadilha já está pronta, instalada. Agora nós vamos aguardar um período que é de em torno entre 1 e 2 horas. Já podemos observar que o local, quando tem grande infestação de carrapatos, só no colocar o gelo seco, os carrapatos já começam a ficar agitados e colocando o pano de armadilha já começam a subir no pano. Os carrapatos se movimentam em cima do pano porque, como o gelo seco está por baixo e o gelo está expirando, então para os carrapatos é um simulado, então eles estão procurando alguma coisa como se fosse um ser vivo. Depois que nós instalamos as armadilhas, existe um período entre 1 e 2 horas para se retirar definitivamente, mas isso não é necessário que a gente fique esperando para capturar os carrapatos. Durante esse período nós fazemos uma movimentação em que a gente já vai coletando os carrapatos, colocando no frasco para impedir até que alguns fujam. Vão ser contados no laboratório, identificado as espécies, e identificar se existe bactéria presente nos carrapatos. Agora nós vamos recolher a armadilha. Cícero e Dona Dom vão estar mostrando como que é a técnica de recolhimento. Nós sempre procuramos recolher o máximo de carrapato com a pinça. Quando o pano infesta, aí a gente dobra o pano, coloca em um saco transparente e leva para a nossa base. Bom pessoal, aqui nós vamos demonstrar a técnica do arrasto. O Cícero e o Dona Dom vão puxar esse pano de 1,20 m por 80 de largura sobre as blaquiaras. Cada 2 metros, 3 metros, eles param, dão uma olhada. O carrapato que subir no pano, eles coletam com a pinça. Para atendimento do programa de febre maculosa aqui no Distrito Federal, quando o cão chega no centro de controle de zoonose, a gente faz a contenção mecânica do animal, no caso o cão, e a gente conduz ele então à mesa de procedimento para a catação do carrapato. Aí a gente vai observar em diferentes pontos do corpo do cão. Após colocar o cão sobre a mesa, a gente, no centro de controle, faz a identificação do cão. Então, o cão tem o nome de fubá, é um cão adulto de cor preta. Em seguida, então, a gente vai fazer a catação do carrapato. Começamos, então, pelas regiões onde os carrapatos normalmente gostam de ficar, né? Então, o conduto auditivo, aparentemente não tem. Em seguida, vamos para os dígitos, né? Aqui nós encontramos um carrapato adulto. Para tirar, a gente tem que pinçar firmemente o hipostômago. A gente faz um giro de 90 graus, retirando o carrapato, coloca no álcool isopropílico, identificado. Então a gente vai fazer o garroteamento da pata direita, fazer a asepsia, com álcool a 70, né? Em seguida
Vamos usar uma seringa estéril, né? E coletar o sangue. Sempre com o bisel para cima, né? Uma furadinha, fubá. Então a gente coleta 3 ml a 5 de sangue. Tira o garrote. Todo cão que chega ao centro de controle de zoonose, ele recebe um número de identificação. E esse número de identificação, ele vai para o número de amostra, e esse número de amostras contempla a ficha que nós encaminhamos ao laboratório de referência. Encaminhamos essa ficha e todos os ecoparasitas, carrapato e pulga, em tubos com álcool isopropílico e o sangue que nós coletamos também. Então são todos acondicionados e identificados. Hoje o Estado de São Paulo vem buscando desenvolver um programa de vigilância sorológica para a febre maculosa nos animais, e hoje aqui nós vamos fazer uma coleta de sorologia em capivaras, tá? Aqui, como vocês podem ver, nós temos um brete que a gente chama de brete móvel, tá? Por que brete móvel? Porque a gente remove esse brete e leva para outras áreas, tá? E ele é formado por peças, tá? Então, nesse brete, normalmente a ceva é feita ou com capim napier, cana-de-açúcar, e aqui a banana. Para anestesiar as capivaras, a gente usa o dardo anestésico com xilazina e a ketamina, tá? Então nós vamos primeiramente anestesiar. Normalmente a gente tira um tubo com uma faixa de 5, 6 ml de sangue de cada animal. Após a coleta de sangue, agora a gente faz a coleta de todos os carrapatos. Então a gente vai tirar. Aí, para fazer a retirada, a gente torce bem o carrapato para evitar quebrar a peça bucal e hipostômica do carrapato. Vai torcendo até ele soltar. Normalmente, capivara, o que mais tem na nossa região é 2 espécies, é o amblioma dubitato e o amblioma sculptum. Normalmente, esse soro a gente traz a centrífuga a nível de campo. Aí a gente centrifuga, já tira o soro e só transporta o soro. E os carrapatos vão nos frascos dentro da caixa de pesquisa. Vamos conhecer agora o laboratório onde identificamos os principais vetores de febre maculosa. Como estamos presentes no ambiente laboratorial, é muito importante que a gente utilize um equipamento de proteção individual, neste caso um jaleco e luvas calçadas até cobrirem as mangas. Aqui vocês podem observar que as bancadas são essenciais para acomodarem tanto os microscópios quanto as lupas. Para a identificação dos carrapatos, é muito importante utilizar uma placa de Petri com álcool isopropílico, para que seja preservado o material genético para futuros estudos moleculares. Aqui estão representados os estágios evolutivos dos carrapatos: macho e fêmea, ninfa e larva. A eficiência para o controle da febre maculosa é baseada na identidade das espécies de vetores que fazem um ciclo enzooótico epidêmico, assim como na identificação do nicho de maior concentração desses vetores. O controle no ambiente deve ser feito seguindo a legislação vigente, especialmente para a utilização de produtos químicos. De forma geral,
A utilização do arrasto, armadilha de CO2 ou de carbonato de cálcio, bem como a aspiração e limpeza do ambiente, são suficientes para esse fim. No hospedeiro, o controle deve seguir sempre a orientação profissional. Entretanto, a catação e a escovação, bem como a utilização de produtos químicos, também podem ser utilizadas. Como forma de prevenção para a febre maculosa, recomenda-se evitar o contato com carrapatos ou áreas infestadas. Caso isso não seja possível, é recomendável a utilização de repelentes, de roupas claras com mangas longas, calças compridas e calçados fechados, com a meia cobrindo a parte inferior da calça. Os serviços de saúde deverão orientar a população sobre os principais sinais e sintomas da doença e a necessidade da procura de atendimento médico caso o indivíduo venha a ter contato com carrapatos e ou manifestações clínicas da doença. Cabendo ao profissional de saúde a notificação imediata do caso suspeito. Nas áreas com presença de carrapatos de interesse médico, cabe aos profissionais de saúde alertar sobre a possibilidade da ocorrência da doença. As orientações dadas à população são a base para a prevenção.